Olá, meus amigos, eu sou Valfredo de Farias, sou economista com MBA em Engenharia Econômica e Financeira pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Sou sócio do Grupo Ebex e fundador da Ebex Consultoria, que é uma empresa especializada na profissionalização e gestão de empresas familiares. Sou autor do livro Gestão Financeira na Prática, o que a universidade não te ensina. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre gestão de empresas familiares. Então, só para a gente começar nosso bate-papo, né? O que é uma empresa familiar? Muita gente acha que empresa familiar é aquela empresinha lá naquele bairro, bem afastado da periferia, uma vendinha, geralmente, né? E não é isso, meus amigos. Empresa familiar, ela tem de todos os tamanhos. Ela pode ser aquela vendinha lá na periferia, mas ela pode ser uma multinacional, né? Tem algumas empresas familiares que evoluíram tanto que viraram multinacionais, né? A gente tem alguns exemplos clássicos aqui no Brasil, o Grupo Pão de Açúcar, né? Tem a Odebrecht, tem o Grupo Itaú. Então, tem empresas muito grandes e provavelmente na sua cidade você tem uma rede de supermercado que também pertence a uma empresa familiar. E geralmente essas redes de supermercados locais, elas são muito fortes e muito grandes. Então, é só para você colocar na sua cabeça que empresa familiar não é uma empresinha de bairro afastado, periférico. São empresas pequenas, médias, grandes e muito grandes. Então, o conceito de empresa familiar ele é bastante amplo. E só para você ter uma ideia da importância das empresas familiares na economia, eu trouxe aqui alguns dados. 75% das empresas do mundo são familiares. 90% das empresas brasileiras são familiares. Dessas 90% de empresas familiares do Brasil, elas contribuem com 48% do PIB, ou seja, quase a metade do PIB do país, né, o Produto Interno Bruto, advém das empresas familiares. E 75% da força de trabalho, ou seja, dos trabalhadores que estão empregados, eles trabalham nas empresas familiares, ou seja, a empresa familiar ela é extremamente importante para a economia, tanto do mundo, como nós vimos, mas principalmente para a economia brasileira. E aí, meus amigos, a gente pode dizer que de norte a sul, leste a oeste, a empresa familiar ela é muito importante para a economia de qualquer cidade, de qualquer estado e, como nós vimos aqui, do Brasil também. Falando um pouco sobre as características das micro, pequenas e médias empresas, a gente tem a primeira característica aqui, confusão patrimonial. O que é isso, Valfredo? Ninguém sabe nas empresas familiares, pelo menos eu posso garantir para vocês de 80% a 90% delas, aonde começa a casa do dono e aonde começa a empresa. É tudo misturado, ou seja, as coisas que se usam na empresa, o patrimônio da empresa é muito confuso com relação ao patrimônio da família. Por exemplo, em algumas situações que eu vivenciei, né, fazendo consultoria, principalmente supermercados, varejo, a família lá, por exemplo, supermercado, ao invés de pegar o que precisa para levar para sua casa no supermercado e passar no caixa, por mais que não pague, né, mas deixe registrado que saiu, não. A família vai lá, coloca na mochila o que quer e vai embora. Outra coisa também, as contas, né, isso aqui é um exemplo clássico. As contas da família se pagam pelas contas correntes da empresa. Então, a escola do filho, a energia da casa dos donos, é tudo pago pelas contas da empresa. Então, tem muita confusão nesse sentido. Ninguém sabe onde começa um espaço e termina o outro. É tudo uma coisa só. Outra característica muito importante é o conflito entre remuneração de capital e remuneração pela gestão. O que significa isso?
Remuneração de capital é remuneração pelo lucro que a empresa gerou em determinado período. E a remuneração pela gestão é o salário. O que acontece muito nas empresas familiares? Não tem essa distinção. Na verdade, dificilmente dividem lucro, né? Porque muitas empresas nem conseguem chegar no lucro da empresa e outras praticam uma política salarial, né? Principalmente para os filhos, totalmente injusta. Como assim, Valfredo? Por exemplo, eu vou dar esse exemplo, lógico, não vou citar quem foi, aonde foi, mas eu já vi isso várias vezes acontecendo nas minhas andanças aí como consultor nessas empresas familiares. Tem 2 filhos no negócio, né? Tem 2 herdeiros ali no negócio. Um filho, ele realmente gosta de trabalhar, é aquele cara que chega às 7 horas da manhã, sai 10 horas da noite, bem ativo, preocupado com a empresa, sua sangue ali todo dia para manter o negócio funcionando, para buscar cliente, para fazer a operação acontecer. Tem outro filho que está ali ou porque o pai quer que ele trabalhe na empresa, mas ele não quer, mas ele vai ali para cumprir tabela, ou então ele está simplesmente para ganhar o dinheirinho dele, mas não tem muito esforço, chega tarde, sai cedo, cumpre aquele horário, não se esforça muito. E qual é o grande detalhe dessa história? Os 2 filhos ganham a mesma coisa, que é totalmente injusto, né? Porque tem um que se esforça muito mais produtivo, dá o sangue e está ganhando a mesma coisa do que aquele que nem queria estar ali. Então isso é muito comum nas empresas familiares, né? Porque por ser filhos, o pai ou a mãe acham que eles têm o mesmo direito, então começam a ganhar igual dentro da empresa. O que seria o correto? Um filho não trabalhar no negócio e o outro que realmente está afim, está disposto, tem a capacidade, esse sim seria uma pessoa para trabalhar na empresa com salário de mercado, né? Se ele é um diretor bem atuante, capacitado, ele tem que ganhar como um diretor no mercado. O outro filho, ele vai ganhar o quê? Salário não, que ele não vai trabalhar na empresa, ele vai ganhar lucro. Então, o lucro é direito de toda a família. Se o pai tem 5 filhos, o lucro da empresa, parte dele, dependendo da política que se use, tem que ser dividido igual a todos os filhos, independente de quem trabalha e quem não trabalha na empresa. Outra característica muito importante das empresas familiares: decisões tomadas na mesa de cozinha. É lógico, coloquei mesa de cozinha, mas pode ser na sala de estar, pode ser no clube da família no final de semana. O que eu quero dizer é o seguinte, que vai de encontro à confusão patrimonial. Ninguém sabe onde começa a empresa e é a casa, né, da família. Então, a família tende a criar, né, continuar discussões da empresa dentro de casa. Para dar outro exemplo aqui, eu tinha uma cliente no Rio de Janeiro que antes de ela ir para a sala dela, quando ela chegava lá na empresa, ela passava na sala da consultoria. Para quê? Justamente para dizer as decisões que a família tinha tomado na noite anterior. E era engraçado porque ela sempre dizia o seguinte: olha, Valfredo, ontem a gente estava jantando e aí a gente decidiu que ia fazer isso. Isso aqui é o típico exemplo das decisões tomadas fora da empresa, né? Decisões tomadas em casa. Eu já escutei também de maridos, né? Tem maridos e esposas que trabalham no mesmo negócio, né? Na mesma empresa e geralmente na mesma sala, e aí as decisões também vão para a cama. Já escutei vários maridos falando: Valfredo, a minha esposa trabalha no financeiro e a gente vai dormir, ela não para de falar de dinheiro, de que a gente está precisando alavancar mais as vendas para sobrar mais capital de giro para a gente. Enfim, são decisões tomadas em casa. Qual seria o correto, meus amigos? Empresa é empresa, casa da família é casa da família. Mas sendo bem franco com vocês, é bem complicado se a família mora junto, a família não levar coisas da empresa para casa, né? Assuntos da empresa para casa. Mas vocês têm que pensar muito na qualidade de vida. Quando a gente só fala de empresa o tempo todo, a gente com certeza absoluta vai perder algumas oportunidades boas aí de lazer, de espiritualidade e outras coisas neste sentido. Mas isso é muito comum, né? Muitas decisões da empresa
não são tomadas dentro da empresa, mas sim na casa da família. Outra coisa muito importante, né? Falando de características ainda, muita informalidade nas empresas familiares. Né? Como é uma empresa familiar, você contrata um sobrinho, você contrata um tio, você contrata o primo de segundo grau. E o que é comum, muitas vezes, não assinar carteira, porque é da família, são pessoas de confiança. E até para economizar ali com encargos, né? Que a gente sabe que é muito pesado aqui no Brasil, não se assina carteira por ser da família. Outro tipo de informalidade, tem aquele motorista da empresa. O motorista é da empresa, mas ele vai buscar os filhos do dono na escola, ele vai levar a mulher do dono para o supermercado, e assim ele começa a usar um bem, né, um ativo da empresa na sua casa. Né? Outro tipo de informalidade, aquele cara da manutenção da empresa. Ah, deu problema na casa do dono, quem vai resolver? Geralmente é o cara da manutenção da empresa. Então tem muita informalidade nesse sentido dentro das empresas familiares. Cargos por confiança. Isso é uma característica que vocês vão ver muito nas empresas familiares. Geralmente, aonde está esse cargo de confiança? No financeiro. Né? Se você entrar numa empresa familiar, você vai ver que quem está no financeiro ou é a mulher ou o marido, né, que são os fundadores, ou é o filho ou uma filha, ou é um sobrinho ou um tio, é alguém da família e geralmente de primeiro grau, né, da família ali mais próxima. Mas por que eles fazem isso? Porque é de confiança, né, entre aspas aqui. Isso é ruim? Às vezes sim, porque essa pessoa de confiança nem sempre tem a capacidade para estar naquele posto, né, naquele cargo. Estão ali por confiança. E outra coisa, a partir do momento que você não tem processo, não tem inteligência e não faz auditorias constantes, né, na tua empresa, nos teus processos, você vai ser roubado em algum momento. Isso pode até parecer assim assustador, né? Mas como, Valfredo, é até meio mentira, né? Como é que um filho rouba um pai? Né? Quase impossível. Não é, meus amigos. Na verdade, durante as minhas andanças de consultor nas empresas, algumas empresas eu cheguei a fazer auditoria, justamente porque o dono achava que aquela pessoa de confiança estava roubando ele. E realmente nós constatamos várias vezes. Eu já vi filho roubando o pai, já vi irmão roubando irmão, já vi marido e mulher sendo roubados aí um pelo outro, né? Às vezes a mulher estava no financeiro, tirava ali, desviava alguma coisa para o salão de beleza, para as comprinhas de supérfluos. E assim como eu já vi também maridos que eram do financeiro e o fundador era a esposa, maridos desviando ali dinheiro para comprar também seus supérfluos. Né? Então, meus amigos, não tem pessoa de confiança. Pessoa de confiança, ela vai ser sempre de confiança se você não deixar a porta do cofre aberto. Se você deixar a porta do cofre aberto com dinheiro dentro, você pode ter certeza que um dia você vai ser roubado. O que é que acaba com isso? Processos de inteligência que depois nós vamos falar. Outra característica, privilégios para a família. Né? Você vê geralmente isso na entrada dos filhos dentro do negócio. Né? O filho, às vezes, ele não tem uma capacidade de ser um gestor, de ser um gerente, de ser um diretor, mas ele entra na empresa justamente nesses cargos, que depois nós vamos comentar um pouco sobre isso também. Outro privilégio com relação a salários. O filho entra na empresa, ou então alguém da família, ele entra com salário, às vezes, maior do que aquele cara da mesma função dele, só por ser da família. Outro privilégio, horários. Geralmente, filhos ou então alguém mais próximo na família não tem aquela responsabilidade com horário, pode chegar mais tarde, sair mais cedo, pode não ir trabalhar em alguns dias, dependendo do cargo que ele ocupe lá dentro. Só para você ter ideia, eu tive um cliente que o filho dele era diretor, né, diretor comercial da empresa.
Só que um detalhe, o filho dele chegava para trabalhar por volta de 10 horas da manhã. Por quê? Ele tinha que surfar de 7 às 9. Então todo dia ele tinha o surf dele. E quando chegava aqueles swells, né, que na parte da tarde, ele saía mais cedo também, 3, 4 horas ele ia surfar. E não era descontado nada, o pai também fazia vista grossa, não, ele tem que se divertir, que o trabalho é muito estressante aqui. Enfim, privilégios. E tudo isso, meus amigos, todas essas características e mais algumas outras, geram um problema muito sério nas empresas familiares, que é a dificuldade de caixa. Né? Pela informalidade, pelo descontrole, pela desorganização, pelos privilégios que a família tem, isso gera muita dificuldade no caixa da empresa. Né? E lógico, dificuldade no caixa da empresa impacta diretamente na qualidade de vida da família. Tá? Então, essas são algumas das características, eu posso dizer, as principais características das empresas familiares, principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Vamos falar um pouco sobre o ciclo de vida das empresas familiares. Né? Como é que nascem as empresas familiares? É lógico, o nosso conceito de empresa familiar é que empresa familiar, a família tem que estar trabalhando dentro, né? O pai, a mãe, os filhos, o tio, o primo. Esse é o conceito clássico da empresa familiar. Mas tem algumas empresas que têm estruturas familiares. Por exemplo, 3 sócios montam uma empresa, né? Amigos de universidade, de escola, montaram uma empresa. Não tem filhos, a empresa ela teve sucesso, né, ao longo da caminhada dele, ao longo dos anos, e, digamos, 10, 20 anos depois, os filhos desses 3 amigos já estão grandes e provavelmente algum vai querer entrar na empresa. Então, nesse momento, ela de fato vai virar uma empresa familiar, mas até então ela tinha uma estrutura familiar. Se você pegar a estrutura, né, de uma sociedade entre amigos, quase sempre é a mesma coisa de uma empresa familiar. Lógico que tem algumas características um pouco diferentes, mas é provável e muito provável que no futuro ela de fato vire uma empresa familiar. Né? Então, falando um pouco da origem, como é que nascem as empresas familiares? Se vocês conhecem empresas familiares ou trabalham em empresas familiares, perguntem como começou a empresa. Vocês vão perceber que começou, geralmente as empresas elas começam dentro da casa dos donos. Né? Tem aquele quintal sobrando, tem um pátio sobrando, tem uma sala disponível, tem um quarto disponível. Então vocês podem perceber, geralmente varejo, uma loja de roupas, uma vendinha ali de produtos de mercearia, começa na frente da casa dos donos, né? Ou então num puxadinho ali. Você vai montar uma empresa de serviços, né? Uma representação comercial, por exemplo. Onde começa? Num quarto da sua casa, numa sala que está sobrando ali. Então, geralmente, as empresas começam dentro das casas dos fundadores. E aí, e aí a gente percebe, começa a entender por que tem muita confusão patrimonial. É justamente por causa dessa origem, que a família praticamente ela vai viver em função da renda do negócio. E aí, meus amigos, tudo que é conta da empresa, como a família não tem aquele salário disponível, né, ela vai viver da venda, dos serviços aqui da empresa que estão montando, toda conta da empresa, da casa, vai ser pago pelos recursos da empresa. Então, tudo começa aqui, até porque as contas da empresa e da casa vão chegar no mesmo endereço, que é a casa dos donos. Tá? Nesse momento, né, da origem, da formação da empresa, da família, ou os donos ainda não têm filhos, né, os fundadores, ou seus filhos são pequenos, ali entre 5 a 10 anos, mais ou menos.
né? Então, essa é a origem. E aí, o que acontece? A gente sabe que o índice de mortalidade das empresas é muito grande, principalmente pela falta da gestão, por falta de capital de giro, entre outros fatores. Se você conseguir passar dos 2 primeiros anos, né, que são os anos críticos aí de uma empresa que está começando sua rotina, você vai ter seu primeiro ciclo de crescimento. Ali pelo 3º, 4º, 5º ano, você começa, de fato, fazer a tua empresa operar legal e você começa a ganhar dinheiro. Então, geralmente, esse primeiro ciclo de crescimento, ele gira em torno do 3º até o 6º, 7º ano de empresa. Após esse ciclo de crescimento, aí a gente já está falando de 5 a 10 anos, os teus filhos, né, que tinham ali na faixa de 7, 10 anos, né, começam a entrar no negócio. Algumas empresas têm um ciclo mais demorado, demora mais uns 15 anos da fundação para os filhos começarem a entrar no negócio, mas geralmente é de 7 a 10 anos de empresa, teus filhos já começam a entrar no negócio, né? Aquelas crianças que tinham 10 anos, 11 anos, já estão na universidade, já têm cursos técnicos, né, digamos assim, e eles começam a entrar no negócio, né? Qual é o problema de um filho entrar no negócio? Nenhum. Muito pelo contrário. Eu sempre recomendo o seguinte: quando teu filho está ainda estudando ali, criança, nas férias, leva ele para a tua empresa, né? Mostra um pouco da rotina da tua empresa. Você paga mesada para o teu filho nas férias, paga em mesada através de alguma responsabilidade que você dê para ele na tua empresa, seja lá qual for, varrer o chão, servir um cafezinho, sei lá. Tem tantas maneiras de você integrar teu filho na tua empresa, né? Mesmo ele criança. É lógico, eu não estou falando para você colocar teu filho para trabalhar criança. Eu estou falando para você mostrar, principalmente nas férias, né, como é a rotina da tua empresa. E ali começar a dar algumas pequenas responsabilidades. Né? Quando ele for entrar no negócio, tem outro detalhe. Não coloquem teus filhos em cargos gerenciais. Coloquem-os em cargos de base. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos de idade. Meu pai era representante comercial. Eu fui ser office, na verdade, antes de ser office boy, eu varria o escritório, organizava as mesas, limpava as mesas. Então, essa era a minha responsabilidade, isso com 11, 12 anos. A partir do momento que eu comecei a entender melhor o trabalho do office boy, meu pai me colocou para ser office boy. Então, eu tinha, nessa época de 12 a 13 anos, com 15, 16 anos eu comecei a vender, né, que era o trabalho fim lá do escritório do meu pai de representação. Mas enfim, sempre eu digo isso: coloquem teus filhos para trabalhar na empresa em cargos de base. Você tem uma venda, né, um varejo, coloquem ele para atender no balcão, para ser caixa, entendeu? Você tem uma fábrica, coloquem ele para fazer a produção, para trabalhar no chão de fábrica, para ele entender como é o processo de produção. A partir da entrada dos herdeiros, eles começaram a entender o negócio, começaram a gostar do negócio, eles dão um novo impulso na empresa, né? Então você passa pelo segundo ciclo de crescimento, né? Quando eu falo segundo ciclo de crescimento, são ciclos realmente que vão deixar caixa na tua empresa, né? Que você vai vender bastante teus serviços, teus produtos. E aí, meus amigos, chega a hora da passagem do bastão. Passagem do bastão, geralmente os fundadores já estão na faixa de uns 65, 70 e tantos anos. Os filhos já estão ali mais ou menos com 25 a 35 anos em média. Então, essa hora é a hora de passar o bastão. Mas aí tem um pequeno detalhe. Passagem do bastão não é o filho assumir a operação 100% e o fundador sair do negócio. Não.
Muito pelo contrário, né? Na passagem do bastão, o filho ele tem que estar sempre com a presença dos fundadores na empresa. O fundador nunca pode sair do negócio, por dois motivos principais. Primeiro, porque ele entende muito mais do que o filho dele do negócio. Segundo, a partir do momento que ele sair de um negócio que ele fez a vida toda aquilo, a probabilidade de ele entrar numa depressão e morrer em poucos anos é muito grande. Então, o fundador, ele é peça fundamental para o crescimento da empresa. E só um detalhe importante também, né, que eu já ia esquecendo sobre a passagem do bastão. Nem sempre são os filhos que sucedem o pai. Às vezes pode ser um primo, pode ser um genro, pode ser uma nora, pode ser alguém que nem seja da família, né? E outro detalhe muito importante. Um filho pode assumir o teu negócio, pode de fato virar o teu sucessor, mas dependendo da situação, da conjuntura da tua empresa, mais filhos também podem fazer parte dessa sucessão, né? Vai depender muito da harmonia da família, do conhecimento e do entendimento do que realmente é a passagem do bastão. Então, a partir do momento que se passa o bastão para o sucessor, a empresa ela entra em 3 cenários. Quando a passagem do bastão é feita sem muita importância, você pode ter uma período de estabilidade ali, né? O filho conhece de fato o negócio, mas não é tão atuante como o pai, mas ele é mais conservador, vai manter aquele padrão ali que já vinha sendo seguido. A empresa ela se estabiliza. Quando o filho realmente ele foi capacitado, ele entende da empresa como um todo, o processo sucessório foi extremamente bem feito, você tem um terceiro ciclo de crescimento. Mas qual é a realidade, meus amigos, da maioria das empresas após a sucessão? É a falência. Vários motivos contribuem para isso, né? Principalmente a falha na sucessão. Às vezes o filho assume meio que no susto, né? Então eu sempre digo o seguinte, a sucessão ela não é feita em um mês, em um ano, a sucessão ela é feita ao longo de alguns anos. Então o fundador ele tem que ter essa visão e já ir preparando alguém durante alguns anos para sucedê-lo futuramente. Quando essas coisas não acontecem, que a sucessão é feita no tumulto, principalmente às vezes, meus amigos, que a gente percebe muito, quando o dono falece, né? O fundador faleceu e deixou assim de supetão para os filhos tomarem conta da empresa, a empresa não resiste muito tempo, né? Porque os filhos que estão assumindo, os herdeiros, sucessores, eles não foram preparados para tocar aquela empresa. E muitas vezes, eu posso até garantir que a maioria das vezes, as empresas não duram muito tempo e elas vão à falência. Então tem um velho ditado que eu sempre costumo dizer o seguinte, pai rico. Por quê? Porque a pessoa geralmente ela não é rica quando ela monta a empresa, né? Mas ela se torna rica com o sucesso da empresa. A custa de quê? Muito trabalho, muito suor, muita persistência. Então o pai, ele fica rico. E quando o pai fica rico, ele geralmente torna o filho nobre, né? O filho é aquele que, eu escuto muitos empresários dizem o seguinte, meu filho não vai passar pelo que eu passei, em termos de sofrimento, de luta. E está errado esse pensamento. O filho, ele tem que, lógico, de uma maneira diferente, né? Mas ele tem que saber o que foi que o pai passou, para eles terem aquele padrão de vida que a família tem, né? Até para ele dar valor para tudo que ele tem. Mas não é isso que acontece. O pai, ele mima os filhos. O filho, ele não pode entrar no chão de fábrica porque aquilo é para gente bem humilde, bem pobre, de outra classe social. Eu já escutei isso, né? Então eles colocam o filho como diretor, como gerente, para dar um status para o filho dentro da empresa. Então o filho, ele vira nobre. Só o que acontece? Quando o pai falece, né, que deixa o negócio para o filho, ou então ele passa o bastão, o filho não consegue
dá aquele gás, né, dá aquela continuidade na empresa, e a empresa quebra. E o que acontece? O neto do rico fica pobre, né, porque o filho ele não consegue manter o padrão de vida que o pai tinha. Geralmente, porque aí tem as exceções. Tem aquele pai que ganhou muito dinheiro, que aí dá para sustentar umas 3 gerações, aí sim esse neto ele vai um dia ser rico também. Mas não é, isso é exceção das exceções. Geralmente é isso que acontece. Pai rico, filho nobre, neto pobre. E aí vamos falar um pouco o que leva a ter esses problemas todos na sucessão, né? Que os filhos não conseguem dar continuidade como o fundador vinha dando aí no negócio da família. Primeiro, como eu já falei muito aqui, os herdeiros não conhecem a operação da empresa. Por quê? Porque geralmente quando um herdeiro entra na empresa, como nós já falamos, eles entram em cargos de gestão, né? Eles vão ser gestores, é o gerente administrativo, é o gerente de operações, quando não entram como diretores, né? Diretor administrativo financeiro, diretor comercial. E aí não conhece a operação da empresa. É por isso que eu sempre digo o seguinte: você quer fazer o teu filho um profissional qualificado, que vá conduzir a tua empresa para o futuro, coloque eles para conhecerem a operação da tua empresa. E aí como é que eles vão conhecer? Trabalhando em cargos de base, né? Você, lógico, não vai deixar teu filho a vida toda operando máquina, mas durante algum tempo ele tem que operar a máquina da tua empresa, ele tem que vender no balcão ali onde os vendedores vendem, para ele entender a operação da tua empresa. Isso leva o quê? Quando os filhos eles entram lá no cargo de direção, né, de gestão, eles não têm autoridade com os funcionários. Eu vejo muito isso durante as minhas andanças como consultor, de funcionários lá do nível mais baixo, né, do nível 1, digamos assim, dizendo: não, esse aí é filhinho de papai, é filhinha de papai, filhinha de mamãe. Então eu prefiro falar com o dono, porque o dono resolve nossa situação. Esse cara aí, esse moleque não sabe nada. Então isso que acontece, a partir do momento que você coloca teu filho lá naqueles cargos de base, ele passa a ter o respeito de todos os teus funcionários, principalmente se ele for uma pessoa inteligente, capacitada, e se repassar esses conhecimentos para o pessoal de baixo, né? Ajudá-los, servir esse pessoal que está lá embaixo. Os herdeiros, geralmente, eles não têm relacionamento que o pai tem, né? Entrou um filho na minha empresa, por exemplo, vai ser o diretor comercial. Legal, o diretor comercial ele tem que ter um relacionamento muito forte no mercado. Quem é que ele conhece? Não conhece ninguém, eu vou apresentar para meus amigos, né? Então isso é um erro também. Vai apresentar para os teus amigos? Legal, mas ele não precisa ser diretor, né? Ele está trabalhando ali no cargo de base. Meu filho, vou visitar tal cliente, vou visitar tal fornecedor, vou no banco, vamos lá comigo. Então comecem a levar teus filhos para visitar essas pessoas, né? O teu relacionamento. Vai ter um evento numa feira tal, leva ele junto, né? Vai ter um seminário de gestão, leva ele junto. Então teu filho ele tem que participar de toda a tua roda, né? De todo o teu network. Você tem que inserir teu filho nessa situação. Conflito entre os herdeiros, né? O que acontece, meus amigos, em sucessões? Eu já fiz algumas sucessões em algumas empresas. E teve uma que me chamou muita atenção. Eram, se eu não me engano, 3 filhos. Era isso mesmo, 3 filhos. A gente tirou, os 3 filhos trabalhavam na empresa ganhando o mesmo salário, né? Só que tinha como eu falei, era o cara que suava sangue dentro da empresa. O outro até que trabalhava legal ali dentro da empresa, tinha seu papel, só que não era tão importante como o irmão do meio. E tinha um outro, né, filho, que estava ali porque o pai queria, porque na verdade ele nem queria estar na empresa, ele queria ser médico. Só que o pai dele dizia que ele tinha que ser empresário,
Né? Enfim, o que foi que nós fizemos? Esse herdeiro que queria ser médico, nós tiramos do negócio. Ele foi estudar medicina, hoje ele é até médico, né? Um médico até muito bom na sua área, conceituado, e ficaram 2 irmãos. Né? Entre os 2 irmãos, nós conseguimos identificar esse justamente que suava sangue, a gente conseguiu convencer o outro irmão que ele deveria ser o presidente da empresa, o CEO. E o irmão aceitou na boa, sem estresse nenhum, sem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Ele assumiu que o irmão dele realmente era o cara que deveria suceder o pai, porque suava muito, trabalhava muito. Enfim, uma semana depois, esse outro herdeiro que falou, que abriu mão, né, para o seu irmão, ele chamou a gente para conversar. Falou: Valfredo, é o seguinte, eu estava conversando com a minha esposa e eu não acho justo o fulano ser presidente, eu acho que eu tenho capacidade também. E aí eu não entendi mais nada. Então foi uma confusão danada, porque as mulheres dos herdeiros se meteram na confusão, né, por vaidade, por orgulho, e aí deu um certo transtorno, mas a gente conseguiu ali, com a nossa experiência, reverter a situação. Né? Então, conflito entre os herdeiros acontece muito. Às vezes, um irmão ele não quer abrir mão para outro irmão por vaidade também, por orgulho. Entendeu? Então, tem muito disso nas empresas familiares e isso complica muito a hora da sucessão. Né? Como nós já falamos, a ausência do fundador é outro problema sério. Né? A gente sempre diz o seguinte, o sucessor, como nós já falamos também, por volta dos seus 65, 70 anos, ele já está um pouco cansado, ele já não tem mais aquela rotina pesada que ele conseguia fazer antigamente, hoje ele já não consegue mais. Mas ele tem que estar no negócio da empresa. Né? Quem tem que ter essa rotina agora são os filhos, são os herdeiros, o sucessor. Mas o pai ele nunca pode sair do negócio. Né? Porque a gente já falou, se ele fez isso a vida toda, se ele sair da noite para o dia, ele vai morrer rápido, de depressão. E outra, ele é uma usina de conhecimento, né? Ele é uma fonte de conhecimento, de relacionamento, de autoridade dentro da empresa. O que a gente sempre recomenda? Quando você trabalhou a vida toda pesado, chega lá nos teus 65, 75, 80 anos, lógico que você não tem mais aquele ritmo. Então começa a dar um descanso. Pai, mãe, cheguem aqui para trabalho meio-dia, de manhã só, então trabalhem de tarde. Ou então, tem umas férias, vão lá para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão conhecer, vão viajar. Então, assim, deem umas férias prolongadas de 30 dias, por exemplo, que com certeza absoluta um fundador de empresa dificilmente tirou algum dia, 30 dias, né? São pouquíssimos que conseguem fazer isso. Então, quando a gente fala de tirar o fundador, está totalmente errado. O que você tem que dar para ele agora, a partir do momento da sucessão, é tempo para ele curtir mais a vida dele, né? Para ele ter uma qualidade de vida que ele não teve trabalhando pesado dentro da empresa. Mas ele sempre tem que estar presente com você que é sucessor. E o principal problema de todos, não existe plano de sucessão. Né? A sucessão é feita no tumulto ali, né? De supetão. E geralmente as sucessões são feitas quando falecem os donos da empresa, né? Que os filhos têm que assumir de qualquer jeito. Então, como eu falei, o plano de sucessão ele tem que se dar ao longo dos anos. Né? A partir do momento que teu filho entrou na empresa, teus herdeiros entraram na empresa, a partir dali você já começa a traçar teu plano de sucessão. Tá? Esse é o recomendado. E meus amigos, como é que vocês garantem a longevidade das empresas familiares? Não tem muito mistério. Não é complicado, mas aí você tem que ter muita disciplina. É justamente isso que nós vamos ver. A gente fala muito dos pilares da gestão. A partir do momento que você tem na cabeça quais são esses pilares da gestão
e como você deve atuar em cada um, como você deve agir com cada um, né? Se você, de fato, tomar decisões corretas sobre cada um esses pilares, eu tenho certeza absoluta que a tua empresa vai ter muitos anos saudáveis de vida. Então, qual é o primeiro pilar? Processos. E o que é processos, meu amigo? Muita gente não sabe o que é processo. Processos são os procedimentos da tua empresa, é o regulamento interno, são as regras que você cria para o teu negócio andar padronizado, né? Ele ser executado de forma padronizada. Por exemplo, departamento financeiro, contas a pagar. Como é que funciona teu contas a pagar? Né? Por exemplo, contas a pagar, como é que chega a conta para você pagar? Depois que chegou a conta, o que é que você faz? Arquiva, lança no sistema. Chegou no dia do pagamento, você desarquiva, vai na pasta lá no computador onde está salvo, concilia, que é outro processo, conciliação bancária. Você vê se tem saldo, se não tem, qual é o procedimento se tiver saldo, qual é o procedimento se não tiver saldo. Depois de paga essas contas, o que é que você faz? Manda para a contabilidade, arquiva em algum lugar na tua empresa, enfim. Esse é um processo. Processo de contas a receber. A gente recebe via cartão, via dinheiro, via cheque. O que é que a gente faz? Vai para a tesouraria direciona para os bancos, faz os pagamentos, enfim. Procedimentos de RH, DP, folha de pagamento. Como é que a gente faz a folha de pagamento? A gente tem que cadastrar os funcionários, ver qual é o dia de pagamento, se é o primeiro, segundo, terceiro, quinto dia útil, final do mês. Né? Como é que a gente faz? Via depósito bancário, via dinheiro, enfim. Isso são processos. E aí tem um detalhe, meus amigos. O processo ele não pode estar na tua cabeça. O processo ele tem que estar escrito. Por quê? Porque a partir do momento que o processo está escrito, ele é padrão para todo mundo. Quando o processo está na cabeça, ele não é padrão para todos na empresa. Né? Principalmente se o processo estiver na cabeça de um funcionário. A partir do momento que um funcionário ele é dono do processo, está na cabeça dele, você automaticamente vira refém desse funcionário. Eu já vi em algumas empresas, o funcionário dentro do processo, que era o dono do processo, ele era o dono da planilha, ele era o cara que sabia mexer no sistema, um dia a empresa precisou demitir esse cara, não conseguiu. Aliás, conseguiu depois de uns 6 meses. Tá? Até tirar todo o processo, a gente desenhar o processo e implementar um processo de fato escrito, implementado, treinado e auditado. Tá? Então, processos eles têm que estar escritos, meus amigos. Se não tiver escrito, não vale. Então, processos, ele vai dizer como a tua empresa tem que funcionar. Por isso que ele é um pilar importante. A partir do momento que você tem todos os processos escritos, você padroniza a operação para qualquer pessoa e todo mundo vai saber como deve ser a operação do teu negócio. Um outro pilar importante, meus amigos, é a inteligência. Né? E quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de bons indicadores, bons relatórios que venham de fato a contribuir para a tomada de decisão. Se você não tem inteligência, as tuas decisões, elas não são boas decisões. É loteria. Você até pode ter tomado uma boa decisão, ter gerado um capital melhor para a tua empresa, mas isso foi sorte. Você trabalhou na incerteza. Eu sempre gosto de dar o exemplo, você vai no médico, diz assim, doutor, eu estou com uma dormência no braço aqui. O que o médico ruim vai te falar? Não, isso aí foi porque você dormiu por cima do braço e está dormente. E aí você vai despreocupado para casa, mas o médico ele não fez em nenhum momento algum exame em você. Né? Ele não tem os teus indicadores, né? Digamos assim. Só que muitas vezes essa dormência no braço não é porque você dormiu em cima do braço. Às vezes é um AVC. Né? Isso aconteceu com um amigo meu. Então, meus amigos, decisões sem
indicadores, sem bons relatórios, é loteria. Então você tem que ter muito cuidado. E é até engraçado porque durante as minhas visitas nas empresas, eu sempre pergunto, qual é o faturamento da tua empresa? E por incrível que pareça, muitos dos empresários não sabem. E alguns dizem assim, eu acho que é tanto. Né? Quem acha, meus amigos, quem trabalha no achômetro não tem certeza de nada, vai tomar decisão errada, vai tomar remédio errado para a doença. A mesma coisa eu falo para outros empresários, né? Assim, com relação ao faturamento, beleza, alguns até sabem, a maioria sabe realmente, mas muitos deles não sabem. Mas é impressionante que a maioria absoluta não sabe quanto é seu lucro. Quando eu pergunto qual é o lucro da tua empresa, você sabe? Muitos dizem que não sabem. Alguns, novamente, usam eu acho que gira em torno de tanto, porque eu faturo tanto, tenho isso aqui de despesa, então deve sobrar tanto. Não sabem. E sabe o que é o mais engraçado, meus amigos? Todo empreendedor, ou então 99% deles, quando abre uma empresa, eles abrem em função do lucro, né? Eles querem viver do lucro da empresa. E é meio contraditório quando você pergunta o lucro e a pessoa não sabe. Como é que você abre uma empresa visando o lucro e não sabe o lucro? Isso é muito comum nas empresas familiares. Então, o que é que resolve isso? Inteligência, bons relatórios e bons indicadores. Só recapitulando processos. O processo vai dizer como a tua empresa tem que operar, né? Qual é o padrão da tua empresa na operação dela. A inteligência já é o que a tua empresa tem que melhorar. Você só consegue melhorar a tua empresa, os números da tua empresa, a partir do momento que você tem bons indicadores e bons relatórios. Um outro pilar, planejamento. E aí, mais uma vez, a maioria esmagadora das empresas não tem planejamento, né? É o tempo todo apagando incêndio e operando conforme Deus manda, né? Então, assim, as pessoas não se planejam, né? A pessoa, o indivíduo, tende a não se planejar. E isso, como a empresa é composta por pessoas, a tendência é que a empresa também não se planeje. E aí, quando a gente fala de planejamento empresarial, corporativo, a gente está falando de planejamento estratégico, é um planejamento extremamente importante para o futuro da tua empresa, planejamento orçamentário financeiro. Planejamento orçamentário financeiro vai planejar todos os teus recebimentos e teus pagamentos. Então, é muito importante, principalmente esses dois planejamentos. E o último pilar são pessoas. Quem é que operacionaliza a tua empresa? São pessoas. Quem é que vai executar e vai criar, muitas vezes, os teus processos? São as pessoas. Quem vai analisar teus indicadores? São pessoas. Quem vai planejar e executar o planejamento? São pessoas. Então, as pessoas é o principal pilar dos 4 pilares. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de pessoas bem selecionadas para a tua empresa. Um ambiente de trabalho tem que estar compatível com o que você espera das pessoas. Metas. Pessoas têm que trabalhar com metas, independente de onde elas estejam alocadas dentro da empresa. E detalhe, metas alcançáveis e não metas impossíveis de alcançar. Pessoas querem reconhecimento, né? Pouquíssimos gestores conseguem dar feedbacks, conseguem reconhecer, né, um trabalho bem feito. Pessoas, elas querem ter a possibilidade de crescer dentro da empresa. E aí a gente volta para a questão do planejamento de pessoal, né? Um programa de cargos e salários, um programa de remuneração variável, né? Então, pessoas, elas buscam isso. Muitos empresários se enganam pensando que as pessoas querem só aumento de salário. Não.
As pessoas, elas querem boas condições de trabalho e poder crescer dentro da empresa, ser reconhecido. Lógico, o salário vai contribuir muito com a permanência dele dentro da empresa. Mas eu já vi pessoas que ganhavam 10 mil reais saindo para vender coxinha na rua, porque não aguentavam mais o estresse, a pressão, o ambiente insalubre dentro da empresa. Fofoca, que acontece muito. Então, pessoas é uma riqueza que qualquer empresa tem. Mas você primeiro tem que saber recrutá-las e depois dar todas as condições favoráveis para elas conseguirem fazer um trabalho bem feito. Então é isso, meus amigos. Espero ter contribuído um pouco aí com a visão, né, da gestão de empresa familiar. Quais são os conceitos, como é que você tem que operacionalizar a tua empresa e quais são os rumos que você deve tomar para ter uma gestão 100% eficiente e manter a longevidade da tua empresa. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Valfredo de Farias no Instagram, Clube da Gestão no Facebook e no YouTube. Então, beleza, pessoal. Meu e-mail é valfredodefarias@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida com relação à palestra, né, você pode entrar em contato sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Nas redes sociais também você pode mandar seu direct lá pelo Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Tá? Então, qualquer dúvida, qualquer colocação, eu estou à disposição aí para atendê-los. Valeu, pessoal. Um bom dia aí para todo mundo. Um dia, uma semana e um mês aí muito produtivos para todo mundo. Abraços e até as próximas.